Na rádio, no digital, em movimento. Renascença, a par com o mundo. A par com o mundo e com os destaques que estão a marcar a atualidade. Vamos lá, Pedro Mesquita, olá. Olá, a administração da dose de reforço da Covid-19 nos lares privados ainda não terá começado. Há 300 alunos de uma escola básica de Matosinhos em isolamento profilático. E no desporto, o que há a destacar? Pedro Azevedo, olá. Olá, boa tarde. Diogo Jota não deverá ir a jogo. O avançado do Liverpool foi o único ausente no derradeiro treino da seleção na véspera do jogo com o Luxemburgo. Vamos lá então às notícias das 5, a começar agora. Com a edição de Pedro Mesquita. Portugal registra mais 7 vítimas mortais, mais 327 novos casos positivos. Nas últimas 24 horas há ainda mais 22 internamentos em enfermaria. Nos cuidados intensivos estão mais 3 doentes. A taxa de incidência continua a baixar. Está esta segunda-feira nos 82,9 casos por cada 100 mil habitantes. E a administração da dose de reforço da Covid-19 nos lares privados ainda não terá começado. É um dado avançado à Renascença por João Ferreira da Almeida, o presidente da associação que representa estes lares e que justifica a espera com as vacinas da gripe. Começaram a ser administradas no início deste mês e são necessários 14 dias de espera até que possa ser feito então o reforço da vacinação contra a Covid-19. É um tema para desenvolvermos mais à frente nesta edição. Entretanto, sabe-se que há mais de 300 alunos da Escola Básica Quinta de São Gens, em Matosinhos, entraram esta segunda-feira em isolamento profilático depois de terem estado em contacto com uma funcionária infectada por Covid-19. A decisão está a dividir a opinião dos pais e há encarregados de educação a considerar a medida excessiva. A Unidade Local de Saúde de Matosinhos garante, em comunicado, estar a cumprir as normas e adianta que há funcionários da escola que não estão vacinados. Marcelo Rebelo de Sousa criticou hoje o diálogo insuficiente, diz, na saída que descreveu como embaraçosa do Afeganistão e apelou a que a NATO e a União Europeia alinhem posições. O Presidente da República falava na sessão da Assembleia Parlamentar da NATO num hotel em Lisboa. Particularmente incisiva foi a intervenção do Secretário-Geral da Aliança Atlântica, Jens Stoltenberg, que diz que nunca como agora foi tão importante reforçar as relações entre os Estados-membros da NATO, condição essencial para enfrentar os crescentes desafios que ameaçam as democracias. Because the challenges we face are far greater than any country. Os desafios que enfrentamos são bem maiores do que qualquer país ou continente. A Rússia é responsável pelas agressões contra os seus vizinhos e tenta interferir nas nossas democracias. A China está a utilizar a força para coagir outros países e controlar o seu próprio povo. E a China está cada vez mais perto de nós, em África, no Ártico e no ciberespaço. E outras ameaças estão a emergir, incluindo ciberataques, tecnologias destrutivas, proliferação nuclear e alterações climáticas. Disruptive technologies, nuclear proliferation and climate change. Jens Stoltenberg, o secretário-geral da NATO. Vulcão na ilha de La Palma, a nuvem de fumo tóxica leva a mais evacuações e a retirada de populações, sendo que a corrente de lava continua muito ativa e a destruir casas e fábricas num polo industrial. A coluna de fumo conta com uma altura já de 3,5 km. No desporto, Pedro Azevedo, para onde passa a informação a esta hora? A Seleção Nacional de Futebol defronta amanhã o Luxemburgo no Algarve em jogo de qualificação para o Campeonato do Mundo. Diogo Jota é a grande dúvida de Fernando Santos. O avançado tem queixas musculares, ainda não treinou desde o início da concentração e hoje foi a única baixa no derradeiro treino antes do jogo no Val do Garrão, em Almancil. A probabilidade de Diogo Jota jogar é escassa. O avançado não deverá ir a jogo. A seleção de sub-21 joga amanhã com a Islândia em Reykjavik, jogo de qualificação para o Europeu de 2023. Depois do 11-0 ao Liechtenstein, a equipa de Rui Jorge tem pela frente uma seleção de nível superior quando comparada ao adversário da passada quinta-feira. No Brasil, Scolari foi afastado do comando do Grêmio. O antigo selecionador de Portugal deixou o Grêmio depois de uma derrota com o Santos no Brasileirão. A decisão foi tomada de comum acordo depois de uma reunião entre a equipa técnica e a direção do clube. O Grêmio está no penúltimo lugar do Campeonato Brasileiro com 23 pontos, menos 5 do que o Santos, a primeira equipa acima da linha de despromoção.
A terminar, Filipe, a apelativa notícia de que o Instagram quer incentivar os adolescentes a fazerem um intervalo da rede social. Essa é pelo menos a garantia do vice-presidente de Assuntos Globais do Facebook, Nick Clegg. O que deve acontecer na prática, ao que foi dito, é que o Instagram vai passar a dispor de uma nova funcionalidade que lhes permitirá fazer então os adolescentes uma paragem. Além desta nova funcionalidade, Clegg também promete que o Facebook manterá os adolescentes afastados daquele material que não é propriamente propício para o seu bem-estar, estou a citar, mas Clegg não esclarece de que forma o irá conseguir. Na verdade, Filipa, nem me parece muito difícil fazer um intervalo das redes sociais. Basta carregar onde diz terminar sessão. Delete, terminar sessão. No caso dos adolescentes, talvez seja igualmente dispensável criar novas funcionalidades, diria eu, se em vez disso o pai ou a mãe disserem é hora de parar. É isso mesmo, eu concordo contigo e acho muito difícil fazer esse controle, pelo menos por parte da própria empresa, que tem interesse em que os adolescentes e toda a gente lá esteja. Mas vejam não é? lá, vai criar uma nova funcionalidade Tal foi a pressão, não é? a sugerir um intervalo. Muito bem, mas vamos aplaudir, mas estou um bocadinho cética. Pois. Até já, Pedro. Até já. E dos mais jovens passamos agora a falar dos mais idosos. Começou esta segunda-feira a administração da dose de reforço contra a Covid-19, como já tinhas dito. O processo teve início nos lares de idosos. Como é que está a correr este processo, Pedro? Muito, muito lentamente. Ao que a Renascença apurou neste primeiro dia, está a ter pouca dimensão a administração da terceira dose da vacina contra a Covid-19 e isto, Filipa, porque é necessário cumprir um intervalo de 14 dias entre vacinas e a vacinação contra a gripe teve início nos lares a 27 de setembro. E depois, precisamente porque hoje apenas estão elegíveis para a vacina contra a Covid-19 todos os utentes dos lares que receberam a vacina da gripe no dia 27 de setembro. Por exemplo, nos lares privados, por agora, não há indicação do início do reforço da vacina contra a Covid, como adiantou esta tarde à Renascença o Presidente da Associação, João Ferreira de Almeida. O que sei é que, como já tem sido dito, tem que decorrer um período de 14 dias entre a vacina da gripe e a administração da terceira dose da vacina Covid. Não sei se terão começado pelos lares das instituições sociais ou não, tendo começado a 27, dia 11 realmente é o dia em que já se pode começar a aplicar a terceira dose. Nos lares privados não tenho notícia de que já esteja a acontecer. João Ferreira de Almeida, nestas declarações, Henrique Cunha, adianta, por exemplo, que no seu lar a vacina da gripe só foi administrada a 6 deste mês, a 6 de outubro, pelo que a vacina contra a Covid-19 só poderá então ser administrada a partir do dia 20. No meu lar vieram dia 6 vacinar para a gripe. Tendo começado nos outros, primeiro, a 27, só a 6 é que vieram aqui ao meu lar. Exatamente, só depois do dia 20. O Presidente da Associação de Lares Privados, João Ferreira de Almeida. E a situação repete-se um pouco por todo o país. Por exemplo, no lar da Santa Casa de Misericórdia de Fátima, também ainda não há informação do Centro de Saúde para a toma da vacina de reforço contra a Covid. A reportagem é de Teresa Paula Costa. No lar da Santa Casa da Misericórdia de Fátima, 74 idosos estão à espera da terceira dose da vacina da Covid. Há 15 dias foram vacinados contra a gripe, mas segundo o enfermeiro João Balau, ainda não veio informação do Centro de Saúde local para receberem a terceira dose da vacina Covid. Da Covid ainda não recebemos nada em concreto da parte do Centro de Saúde, mas mantemos-nos em constante articulação e em constante contacto com a enfermeira, assim que eles disserem, olha, poderá ser dia X, nós avançamos para essa situação. Apesar das nossas tentativas, não foi possível chegar à fala com o Centro de Saúde de Fátima. Tal como estes idosos, muitos mais na região de Fátima, Batalha e Tomar estão à espera, a maioria porque ainda não completou os 14 dias depois da vacinação da gripe. A reportagem da Teresa Paula Costa, na região de Leiria. Já contactados pela Renascença, os vários responsáveis e representantes de lares e unidades de cuidados continuados foram-nos dizendo que para já são poucos os idosos elegíveis para a toma deste reforço da vacina contra a Covid, porque, como aqui ouvimos, na grande maioria dos casos ainda não passaram os necessários 14 dias depois da toma da vacina da gripe. Mas, Filipa, este é um tema para retomarmos no explicador, onde se poderá ficar em detalhe a perceber como é que este processo vai avançar, primeiro nos lares de idosos, o reforço, a chamada terceira dose da vacina contra a Covid. Até porque tu nos explicas tudo muito bem, Pedro. Vou tentar, Até já. pelo menos. É isso, até já. Até já.